Tem uma bomba relógio prestes a explodir em Brasília e ó, vai ser uma bomba, vai ser catastrófico aí para algumas pessoas. Essa bomba vai explodir no começo de maio. Eu tô falando aí do livro do Emílio Odebrecht. Thiago, quem é Emílio Odebrecht? Emílio Odebrecht, ele é o pai do Marcelo Odebrecht. Ele foi dono da Odebrecht, foi o presidente da empresa por muitos e muitos anos, depois deixou com o filho dele. Ok, o Marcelo Odebrecht foi preso pelo Sérgio Moro, o Emílio Odebrecht não chegou a ser preso, mas ele foi condenado pelo Sérgio Moro, e as condenações contra ele foram todas anuladas pelo fato de o Sérgio Moro ser um juiz ladrão. Foi comprovado no Supremo Tribunal Federal que o Sérgio Moro perseguiu o Emílio Odebrecht da mesma maneira como ele perseguiu o Lula. O Sérgio Moro fez isso com vários. O Sérgio Moro teve centenas aí de decisões, talvez milhares de decisões, se contar não condenações, mas decisões anuladas. Muitas, muitas mesmo. Pois bem, o Emílio Odebrecht, ele acusa a Lava Jato, entre outras coisas, de torturar os presos. Não uma tortura como da ditadura militar, que o Bolsonaro adora, não. Não, tortura psicológica mesmo. Ele conta que o procuradores da Lava Jato chegaram a dizer para ele que queriam que a Odebrecht fosse à falência e queriam que o filho dele, Marcelo Odebrecht, apodrecesse na cadeia, ficasse para sempre na cadeia. E aí ele mostra, durante o livro, como a Lava Jato surgiu, na verdade, para acabar com a soberania do Brasil, para barrar o crescimento das empreiteiras brasileiras que estavam começando a incomodar as norte-americanas e as europeias, e para prender o Lula e eleger o Bolsonaro. Para isso foi a Lava Jato. Ele conta tudo isso no livro e ele dá alguns detalhes. Ele fala, por exemplo, que a Lava Jato promovia na madrugada, nos presídios, eles promoviam batidas. Então imagina um empresário milionário, às vezes bilionário, tá preso, sem provas, muitas vezes inocente. Lembre-se, muitos eram inocentes. Tá lá preso, não sabe quando vai ser solto, tá sem ver a família, tá uma desgraça. E aí ele vai dormir, já deve dormir muito mal. Chega à noite, 3, 4 da madrugada, chegavam procuradores da Lava Jato junto com a Polícia Federal, batendo em tudo, quebrando tudo e fazendo revista no local na cela onde eles estavam presos. Todo mundo tem que ficar nu para a revista agora, revista íntima, tudo mais. Ou seja, faziam tudo aquilo para humilhar. Enquanto humilhavam, falavam, vai ser isso aqui pro resto da sua vida. Você vai ficar aqui mais 50 anos, vai apodrecer aqui, a gente vai acabar contigo, sua esposa também vai ser presa, ó, seu filho, vão pegar sua família. Quer dizer, tortura psicológica. E aí, nisso, os procuradores falavam, e aí, vai delatar alguém ou não vai? Vai delatar ou não vai? Pois bem, o Emílio Odebrecht, ele relata tudo isso, ele dá fontes de quem fala que isso aconteceu e tudo mais. Vamos lembrar uma coisa, a Odebrecht, segundo a Lava Jato, tinha um departamento de propinas. A Lava Jato conseguiu acesso a um sistema da Odebrecht, em que cada pessoa que recebia propina tinha um apelido. Lembra dos apelidos da Odebrecht? Tinha lá o italiano, ou não sei o quê, e todos os apelidos, quase todos os apelidos eram pejorativos, principalmente a petistas. Eu nem vou repetir que os apelidos, por quê? Porque depois foi provado que aquilo era mentira. Aquilo era tudo uma armação da Lava Jato, nada daquilo existia. Pagamento, um ou outro daqueles pagamentos até existiam, mas completamente fora do contexto que a Lava Jato tentava colocar. Aí o Emílio Odebrecht fala, ó, nada daquilo era verdade, como foi provado depois que aquilo era uma grande mentira. Eu lembro da Globo, da grande mídia, falando dos apelidos, até hoje o antagonista, alguns portais aí que são mais da direita lavajatista, eles falam aí, eu já vi na Veja outro dia aí citando qual era o apelido da Glaze, um repórter da Veja, falou, gente, aquilo foi provado que era mentira. Provado. Eu lembro que tinha uma deputada, uma parlamentar lá, que era da centro-esquerda, não era de esquerda, não era do PT, mas era de centro-esquerda, o apelido dele era Feia. Aí tinha uma outra lá que também era de esquerda, só apelido pejorativo, um pior que o outro. Eu falava, tem coisa errada. Quem tá fazendo negócios, pagando propina pro agente público, são amigos, todos ali, não vai dar um apelido pejorativo para todos, ou quase todos, os amigos. Não vai. Vai dar um apelido mais ou menos ali, muito estranho. Pois bem, ele fala, aquilo era tudo mentira, e ele diz, ó, o Emílio Odebrecht, ele diz que vai ser bem sincero no livro, até aí, gente, lembra-se, um cara que fez muita coisa errada, ele vai ser sincero sempre, puxando um pouquinho pro lado dele, mas ele diz no livro que fez muita coisa errada, e ele fala, ó, todas as empresas grandes no mundo, empresas que aí movimentam centenas de milhões de dólares,
elas têm em algum lugar, 1% aí do seu faturamento vai para um caixa 2, que é um caixa separado, que é um caixa que é para fazer pagamentos ocultos. Como assim? Pagamentos para políticos? Não, ele fala, não é só pagamento para político não, aliás a maioria não é pagamentos para políticos. Ele dá exemplo, tem países de alto risco, no Oriente Médio, alguns países da Ásia em que tem guerrilha, em que às vezes as instalações da empresa, imagina uma empreiteira, tem lá maquinário e tudo mais, são sequestradas. Imagina, sequestraram todo o maquinário, toda a obra que estava fazendo a empresa, uma obra que custou bilhões. Está sequestrada lá por guerrilheiros, qualquer coisa, num país lá longe pra caramba. Aí esse caixa, segundo ele, é usado para pagar esse tipo de coisa, não sai do caixa real da empresa, sai desse caixa 2, que é um caixa separado da empresa. Aí ele falou, aí a Lava Jato pegou esse caixa, ignorou tudo o que mostrava, tudo que mostrava ali as transações, que aquele caixa realmente não era um caixa de propina, não tinha nada a ver com o departamento de propinas, e pegou transações que eram ali escolhidas a dedo para falar, olha, essa transação para fulano, na verdade era para o político tal. Obviamente, quando o Emílio Odebrecht fala isso, você fala, pô, dá para acreditar em tudo? Sim ou não? Você pode ficar com o pé atrás, mas agora lembre-se, do outro lado tem o Sérgio Moro. Aí, eu acredito no Emílio Odebrecht ou no Sérgio Moro? Eu fico, pô, difícil acreditar no senhor Sérgio Moro, né? Então, a coisa tá aí. Por falar em Sérgio Moro, a situação do Sérgio Moro tá cada vez pior. Porém, a Lava Jato continua manobrando, viu? E eu vejo aí como a imprensa profissional aí e tudo mais não fala absolutamente nada sobre o assunto. Sabe o que aconteceu? O Lewandowski, ele se aposentou do STF. Então, o caso Sérgio Moro e Tacla Duran ficou sem um ministro ali do STF. A Rosa Weber, vamos lembrar, a Rosa Weber, ela foi a chefe do Sérgio Moro em 2012. Quando ela condenou o senhor Zé Dirceu sem provas, a Rosa Weber, ela tinha ali como principal assessor dela Sérgio Moro. A Rosa Weber designou Fachin. Aquele Ahauru, o Fachin é nosso. Fachin se tornou o relator do caso Tacla Duran no STF. Aí o que aconteceu? Ele começou a ser o relator, porém ele era o relator por algum tempo, até que o Lula indicasse um novo ministro. A imprensa começou a plantar um monte de coisa contra o Lula. Percebeu o tanto de coisa contra o Lula começou a acontecer nas últimas semanas? O Lula foi lá para Portugal, aí era a gravata da Janja, aí teve um negócio lá dos bolsonaristas pedindo CPMI, aí a CNN, grande mídia, hein, plantou fake news lá, derrubou o ministro, aí depois a CNN plantou fake news sobre a Ucrânia, então sempre alguma coisa contra o Lula, e ele acabou não indicando, seja o Zanin ou qualquer outro para o STF, aí ficou vago o processo lá do Tacla Duran contra o Moro. Tacla Duran ainda não foi depor na Polícia Federal para mostrar as provas. Ele fez um depoimento na PF. Mas ele tem que fazer o segundo depoimento para mostrar as provas, tem que ser presencialmente. O Fachin é autorizado depoimento? Não, obviamente que não. Aí, olha só como a grande mídia consegue o que quer, como é a armação aí da imprensa, que vai ganhar milhões aí com um projeto de lei aí. Ó, o Fachin se tornou relator, o Fachin começou a dar decisões pró-Sérgio Moro no âmbito do processo, enquanto isso, o Malucelli, amigo, sócio do Sérgio Moro de segunda instância, se declarou suspeito. Mas ele tem que ser investigado, porque antes dele se declarar suspeito, primeiro ele decretou a prisão do Tacla Duran, depois, segundo, ele mentiu para Rosa Weber, mas antes disso, ele soltou o Alberto Youssef 3 vezes. O juiz da Lava Jato da primeira instância tentou prender o Alberto Youssef, que é o principal delator. Quem tem negócios com o Sérgio Moro desde do caso Banestado, lá em 2003, é o Alberto Youssef. Ele foi preso e solto pelo Sérgio Moro 2 vezes. A primeira vez no caso Banestado, o Alberto Youssef, ele movimentou cerca de 2 bilhões de reais no caso Banestado. Aí ele foi preso como doleiro, ficou menos de um ano preso. Sérgio Moro soltou ele. Aí ele cometeu com as mesmas pessoas o mesmo crime, só que aí ele movimentou 10 bilhões de reais. Aí o Sérgio Moro prendeu, o condenou a 102 anos de prisão e ele ficou menos de 2 anos preso. Tem um lugar em São Paulo que se chama Vila Nova Conceição. Se você é de São Paulo, talvez conheça esse bairro aí. É o bairro mais rico de São Paulo, não é Jardinzão, é lá. Lá tem apartamentos de 30 milhões de reais, tem um prédio lá que você entra com a sua Ferrari, e aí, se você tiver uma Ferrari, obviamente, e tiver um apartamento lá, e aí a sua Ferrari entra com o elevador e fica na sala da sua casa, da sua garagem, assim, com seus carros de luxo e tudo mais. O Alberto Youssef mora lá. Esse cara aí que o Sérgio Moro soltou.
que a Lava Jato tentou prender e o juiz da segunda instância soltou porque sabe que se esse cara for preso, ele entrega tudo, não só do Sérgio Moro, mas de todo mundo da Lava Jato. Pois bem, o juiz que entrou no caso como sendo o relator no TRF4 do caso Tacla Duran é outro juiz ligado ao Sérgio Moro. Vai falar, sai um juiz que é sócio do Sérgio Moro e entra outro juiz que tem ligações com o Sérgio Moro. Se alguém quiser, comenta que eu faça um vídeo só sobre isso. E aí a Rosa Weber vai lá e fala, olha, o Fachin vai continuar como relator desse caso até que tenha uma decisão aí na segunda turma da STF, porque a segunda turma da STF está sem o Lewandowski, sem um ministro. O Lula não indicou o Zanin, sabe o que aconteceu? O Dias Toffoli pediu para ser transferido para a segunda turma. Aí sabe o que acontece? Se o caso não ficar com o Fachin, temos outras escolhas, se não ficar com o Fachin. A escolha 1 é o André Mendonça, a escolha 2 é o Cássio Nunes, a escolha 3 é a Carmen Lúcia, aquela que era amiguinha do Moro até outro dia, e a 4 é o Toffoli. Eles falam, pelo amor de Deus, que desgraça. Quer dizer, o caso aí, se for o Toffoli e a Carmen Lúcia, tem uma chance assim de que vá pra frente. Se for um dos três, ferrou. Vamos lembrar, o Fachin é o ministro do STF preferido do Deltan Dallagnol. Preferido. Se tem um cara que o Deltan Dallagnol adora, é o Fachin. Aí fica nessa, ó. Caso Tacla Duran, nas mãos do Fachin. O problema para o Sérgio Moro é o seguinte, a partir do livro do Emílio Odebrecht, vai dar para iniciar novas investigações contra o Sérgio Moro. Então a coisa vai ficar ruim. O segundo problema dele é o seguinte, começou a sair na mídia, eu até falei isso aqui num vídeo passado, que tem gente no PT que está pressionando o Lula para que ele reconduza o Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. O Augusto Aras, aquele que deixou o Bolsonaro matar 1 milhão de brasileiros, não fez nada, absolutamente nada a respeito disso. Foi cúmplice de genocídio, Augusto Aras. Aquele que deixou o Bolsonaro também, outro genocídio, cometeu o genocídio do Yanomami, não fez absolutamente nada contra ele. O mesmo Augusto Aras, que deixou o Bolsonaro tentar dar golpe de Estado, não fez nada contra ele. Vamos lembrar que no dia 8 de janeiro à noite, o Lula se reuniu com alguns ministros do STF, ali e tal, caminharam juntos, foi ali um evento bonito do Lula depois da tentativa de golpe de Estado. O Augusto Aras foi falar por alguns minutos, até o Toffoli ficou assim, com um cara, meu, o que esse cara tá falando? Esse cara é maluco, acabou de quase ter um golpe de Estado e ele tava passando pano. Se alguém defende esse cara, tem que ser expulso do PT. Mas tem uma coisa, o Augusto Aras ele tá desesperado. Sabe o que aconteceu? O Augusto Aras, ele já disse a interlocutores que ele está disposto a colocar o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol na cadeia. Então, eu vou falar, se o Augusto Aras fizer isso até setembro, eu sou a favor da gente mantê-lo na ilusão de que ele vai ficar no cargo. Não sou a favor de manter o Augusto Aras no cargo nem ferrando. Mas a gente pode falar que é a favor só pra ele ferrar o Sérgio Moro. Chega em setembro e a gente fala, não é a favor não. Vai Lula, coloca outro aí. Mas eu sou a favor da gente iludir o Augusto Aras pra que ele vá pra cima do Sérgio Moro. Porque, ó, durante o governo Bolsonaro, que é amiguinho do Moro, não foi não. Não foi. Agora, tem o caso aí, o caso está nas mãos da Procuradoria-Geral da República. Veremos se o Augusto Aras vai pra cima do Moro ou se ele vai continuar sendo cachorrinho de nazifascista. Esse pessoal do PT que é Augusto Aras deve ser o mesmo que ia pra festa junto com o Pazuello, que foi pra festa junto com o Ottoni de Paula. É um negócio vergonhoso, viu? Aliás, pra falar em vergonhoso, vamos falar aqui do PL das fake news. Eu vi um pessoal de esquerda atacando. Eu fiz um vídeo aqui, eu falei o que pode acontecer, que é o exemplo aí que aconteceu em outros países, e eu falei, ó, é isso, não ataquei ninguém, mas o pessoal de esquerda quando faz isso tem que atacar um ou outro, já percebeu? Os outros canais todos atacando o Thiago. Não todos, né? Alguns têm a mesma opinião que eu. Pode divergir de opinião, mas olha aqui, ó. Comitê de Direitos Humanos da ONU critica a lei da Alemanha. NetzDG é o nome da lei de fake news da Alemanha. Por deixar, eu vou deixar aqui no tradutor, porque aí vai ficar mais fácil, que aí você vai poder ler. Putz, o meu tá para espanhol, meu tradutor, aí é fogo. Por permitir que as plataformas de redes sociais controlem o discurso online. Tá aqui, ó, tá em espanhol. Tá, não é Bolsominion falando, não sou eu falando, é o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que diz o seguinte, a lei lá na Alemanha, que é a lei na qual o Orlando Silva está se baseando no Brasil, não deu certo. Primeiro, ela causou problemas para a mídia independente. Segundo, que é o que eu tô falando aqui. E tem gente aí da mídia independente falando que não, tem youtuber achando que não. Tá, é o que eu tô falando aqui. Segundo, ela não combateu as fake news.
Pode ser que venha combater as fake news no Brasil? Pode ser. Depende aí de como a justiça vai fazer com que a lei seja cumprida ou não. Tem lei que não pega. Existem leis no Brasil e em outros países do mundo. Até deputados que falam isso. Ah, tem lei que não pega. Tem lei que pega e lei que não pega. Pode ser que seja uma lei que faça e no fim não mude nada. Pode ser que seja uma lei que mude realmente o combate à fake news. O problema é dar milhões e milhões. Eu sou contra qualquer coisa que dê milhões para a grande imprensa. Ninguém aqui tem coragem de criticar no YouTube a grande imprensa como tem o Thiaguinho aqui. Ninguém aqui fala da grande imprensa como eu falo aqui todos os dias, expondo não apenas os crimes, expondo a motivação, expondo até quem financia tais crimes. Aí tá aqui o Comitê de Direitos Humanos da ONU. O problema é o seguinte, esse debate é muito sabotado porque tem várias instituições de liberdade de expressão bolsonaristas que são contra, obviamente, qualquer projeto que esteja ali pegando quem dissemina fake news, porque eles disseminam fake news. Obviamente. E aí quando alguém vai falar, olha, isso é ruim para a liberdade de expressão, na hora, eu leio e já penso, pô, é algum bolsominion aí, ó. Ah, a fundação tal está dizendo que o projeto tal contra fake news é ruim para a liberdade de expressão. Eu já penso, pô, se é no Brasil é um bolsominion, se é fora do Brasil é um amiguinho do Donald Trump. Não tem outra. Então eu fui lá e vamos ver aqui o que organizações aí que a gente sabe que não estão aparelhadas com o fascismo dizem. No caso, a ONU disse isso. Eu achei uma outra organização que é da University of Columbia, Universidade de Colômbia, que é uma das maiores nos Estados Unidos. Disseram o mesmo que a ONU. E tá aí, tem esse risco? Tem. Mas uma boa notícia, teve uma reunião de youtubers, eu não participei, mas outros youtubers participaram com o pessoal do governo, e o pessoal do governo falou que vai ali ajeitar para que não tenha risco contra os canais da mídia independente, e também agora a gente está tentando para que também não dê dinheiro para a Globo. Você quer dar dinheiro para a Globo? Vamos fazer uma lei aí para dar dinheiro para a Globo. Sendo justo ou não. Faz isso no meio da lei de regulamentação da grande imprensa. Você dá, mas você tem uma contrapartida. Agora, fazer isso numa lei de fake news, não tem nada a ver com fake news, dar dinheiro para a Globo. Completamente. Eu sou completamente contra. Ó, o resto da lei, a parte que trata de fake news, não funcionou na Alemanha, não funcionou na Austrália, mas sou a favor. Talvez funcione no Brasil. Tem um problema, viu? Vai ser criado um comitê gestor da internet, que é o comitê que vai dizer o que pode e o que não pode, o que é crime e o que não é crime. Hoje, esse comitê, a regulamentação é feita pelo Lula. Daqui 4 anos, será que vai ser a esquerda? E daqui 8 anos, será que vai ser a esquerda ainda? Não sei, aí vai ficar arapuca. Quando vem um Bolsonaro da vez, ele não tá nem aí, ele muda a regulamentação, muda tudo por decreto. Ele vai ter uma lei que vai estar ali dizendo que ele pode fazer o que quiser. Porque quem decide tudo é o comitê ali, como que é? CGI, Comitê Gestor da Internet. Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal, o vídeo nem era sobre isso. Falou!